Boa noite, aqui é o Flávio. Mais uma vez aí vou fazer um estudo sobre o setor aí, alguns ativos do setor elétrico. Dar uma repassada aí para ver qual que é a característica desse setor, como é que está interessante, se não está realmente. Começamos aqui pela TAE11, a Taesa. A Taesa ela retomou o movimento ascendente, ela fez um movimento até o topo, onde buscou o topo, fez um recuo e agora retoma na tentativa de superar essa região de topo no diário. Então, esta retomada aqui, este movimento de rompimento seria interessante aqui. Eu consideraria aqui que ele fez um ciclo de alta aqui neste ponto, e aqui ele caracteriza, talvez aqui pode vir a acontecer o início de um novo ciclo, um novo movimento de alta aqui, se vir a romper essa região. No período semanal, temos um movimento aqui já onde encontra-se em tendência de alta, fez um recuo bem tímido aqui até a média de 9 e retoma o movimento. Superando essa região de topo, fica bastante interessante a retomada aí. No período mensal, temos uma tendência de alta, sem nenhum indício aí de reversão a princípio. Consideramos aqui que temos alguns sinais de divergência ocorrendo, onde fez essa região de topo com IFR sobrecomprado. O próximo topo superior a ele já foi inferior e agora retoma novamente para a região sobrecomprado com o topo mais alto ainda. Não temos um topo ainda formado, mas temos um movimento acima. Temos uma divergência baixista aqui no IFR no período mensal, mas temos uma tendência de alta a princípio no ativo, uma tendência de alta que vem de um longo período aí, desde o início do movimento dele 2014 ali, região de 2014, que começou esse movimento altista aí no ativo da Taesa 11. Semanal, então, pode ser um rompimento aqui, vir a ocorrer um rompimento, fica interessante. Diário já houve um certo alívio, um rompimento seria bacana a entrada aí nesse ativo. Lembrando aí que é apenas um estudo, não representa recomendação de compra nem de venda de ativos. A finalidade desse vídeo é formar um estudo de análise gráfica desses ativos aí representando um setor. Então é mais característico para que eu possa dar base de estudo para os colegas aí, pessoal de um grupo de amigos, e eu vou publicar esse vídeo publicamente para que tenha acesso a outras pessoas para ajudar quem está começando aí no mercado. Próximo ativo aqui é a Copel CPLE6. O período diário nós temos aqui totalmente fora de tendência, temos em consolidação, o ativo está consolidado, ele não tem uma tendência nem de alta nem de baixa, está uma tendência indefinida. A formação de um topo nessa região e perder este fundo acionaria uma tendência de baixa. Eu não acredito neste movimento, pois eu vou explicar por quê. Por que eu não acredito muito nesse movimento? Ativo sem tendência nenhuma. Fez um movimento interessante aqui, que foi esse movimento altista, onde virou a média para cima, de 9. Superou a média de 9, superou a média de 20 períodos.
fez um rompimento dessa média de 20 períodos. Então, e agora, no princípio, nós temos apenas uma movimentação altista. O volume nessa última semana, que foi em definição aqui de queda, foi menor do que os volumes anteriores. Vamos ver os períodos mais longos. Semanal. Consolidado também no semanal por um longo período. O ativo vem consolidado. Não andou nada. Fez uma formação semanal aqui onde eu diria que fez um fundo nessa região, fez um topo. No caso, deixa eu ver se chegou a confirmar fundo aqui, a mínima foi em 5,73 e fechou em 6,8 essa semana. Então eu diria que posso afirmar que temos a formação de um fundo aqui. O ideal seria a continuidade para que me indique esse sinal de fundo. Então, o que me atrai neste ativo aqui? São duas coisas. A possibilidade de eu formar um fundo nessa região aqui e a retomada desse movimento. No rompimento deste topo, vou colocar até da máxima aqui. No rompimento deste topo aqui teríamos um rompimento de um pivô de alta no período semanal. Para isso é necessário romper este movimento, este ponto, este patamar e este patamar aqui também. Aí nós teríamos um pivô de alta no período semanal. Por que me chama a atenção nesse ativo se eu não tenho nada claro ainda? A princípio não tenho nenhum movimento, nada que me indique nada. A princípio só a possibilidade de um fundo nessa região aqui. Eu gosto de pegar ativos onde estão no início de uma onda 3. Se este for o movimento e isso for o início de uma onda 1, 2 e início da onda 3, o início do movimento pegar uma tendência desde o seu comecinho, isso é o período semanal. Estamos no período semanal. Pegar o movimento desde o comecinho, no início de uma tendência, claro, vai chegar nessa região aqui, não vai ser muito fácil de superar, porque tem um ponto bem forte de resistência. Mas pegar um movimento no início da sua tendência é muito interessante. No período mensal, consolidado mensalmente, na verdade, nós temos aqui um movimento onde forma um topo, faz um movimento de um topo e um fundo, e ainda não temos aqui um movimento que caracterize topo. Então nós temos aqui um movimento que fez o 1, o 2 e onda 3 no mensal. A princípio me caracteriza isso, por enquanto. Se tivesse fechado um mês abaixo dessa região aqui, aí descaracterizaria esse movimento, que eu teria um topo nessa região abaixo do topo anterior. Então, a princípio, eu tenho um topo, um fundo, e eu estou em onda 3 do mensal. Então, quer dizer, se eu olhar o período mensal, parece que ficou mais bonito ainda, porque 1, 2, 3. Onda 3 do mensal é um movimento muito bacana, muito amplo, quando ele forma uma onda 3 no mensal. Mas o que me diria que pode estar ocorrendo isso daí? Não tenho nada muito claro, a não ser aqui rapidamente aqui, o que me indica que o ativo está um pouco barato. Cotação dele 6,08. Temos aqui um yield de 15% que foi pago nos últimos 12 meses. O ativo ele é muito atraente na questão de dividendos. Aqui tem os 15% de dividendos. Nós temos um PL, que é uma relação de preço sobre o lucro, que é o preço do ativo sobre o lucro por ação,
de quase 4 vezes. Esse indicador para mim é muito bom, esse valor de 4 vezes nesse ativo. Se observarmos aqui o gráfico histórico do PL, esse ativo chegou em 2012 a 12 vezes esse PL. E ele opera numa faixa aqui da região dos 9, 8 a 9, que seria uma faixa onde ele costuma atuar, entre 8 e 9. Enfim, preço sobre o valor patrimonial 0,86 significa que o preço de mercado da empresa custa 86% do valor de patrimônio que ela tem. Então, esse tipo de informações é o que me caracteriza que o ativo tem um grande potencial de valorização. Com relação aos demais que está bem esticado, esse é um que eu considero que ainda esteja barato. Não é só por esses indicadores que se faz uma análise fundamentalista, tem muita coisa a se considerar, mas é uma empresa muito boa. Copel, ela é uma elétrica e eu considero aí um ativo muito bom, que paga um excelente dividendo e está muito barato. E a possibilidade de um posicionamento nesse ativo aqui acaba ficando claro numa retomada de movimento altista aí. Então, no mensal, nós temos aqui ainda caracterizado em uma onda 3, onde faz 1, 2, 3. Aqui em cima romperia um pivô de alta no período, onde seria confirmado uma nova tendência de alta aqui no período mensal. Apesar que este movimento aqui ainda não descaracterizou o fato de ter feito esse topo duplo descaracterizou o movimento, sim, de alta, continuidade de alta. Então, consolidou aqui nesta região e agora inicia um novo movimento através deste zigue-zague ascendente aqui, caso vir a retomar para cima. Então, semanal, possibilidade de formar um topo acima do anterior e retomar aqui, é bem interessante. E o diário ainda não temos nada além de uma movimentação altista. Eletrobras é o próximo ativo, bem esticado já para cima. Se eu colocar os períodos maiores, está em tendência de alta e o movimento já está um pouco esticado com relação à média de 20 no período diário. Período semanal, aqui já começa a complicar um pouquinho. Apesar que esse ativo, ele fez toda essa movimentação altista, que gerou aí 70% de alta em 13 períodos. Deixa eu trocar o fone do microfone aqui, que já apitou, baixa a bateria. Muito bem. Voltando, retomando aqui. Eletrobras semanal. Região de importante resistência, onde pegou um topo aqui que é um topo histórico. Mas tem um detalhe. Esse ativo aqui, ele tá aí na mídia aí para ser privatizado, dependendo de algumas decisões políticas aí para sair a privatização desse ativo. O movimento já está esticado no período semanal, região de resistência. Mas neste caso é impossível fazer qualquer tipo de análise. Se eu considerar análise gráfica, é região de resistência, região de topo. Aqui não se faz nada. No caso de retomada para baixo, de recuo aqui, eu posicionado, eu sairia desse ativo para preservar o lucro. No caso, eu estou posicionado nesse ativo, eu sairia para me proteger de um recuo mais extenso aí. Mas neste caso desse ativo, ele é um pouco complicado devido ao fato da privatização.
Enfim, pela análise gráfica, a região de resistência no semanal, um movimento único esticado já longe das médias de 9 e de 20 períodos. Última semana teve uma movimentação bem mais forte, um volume bem mais forte no ativo. Mensal, vamos ver o que o mensal fala aqui. O mensal nós temos uma tendência de alta aqui ocorrendo em região de resistência importante, topo histórico. A tendência aqui, ele fez esse movimento todo aqui, uma consolidada aqui, mas ele não perdeu, para mim, ele não perdeu esse movimento. Ele fez o topo e o fundo aqui e tá indo para cima, aí numa tendência de alta. Então ele fez um pivô de alta aqui, tá em onda 3. Claro, ele pode descaracterizar um pouco essa consolidação que formou aqui, mas eu considero como ele esteja em uma tendência de alta e região importante de resistência. Então, ativo no diário pode sofrer uma correção aí curta até a região da média de 20, seria aí, mas eu não sei se de acordo com o que está correndo com o caso da privatização, ele vai se comportar de modo normal. Enfim, não tem uma análise para fazer desse ativo, somente que ele está esticado em um movimento de resistência, sentiu essa resistência, o rompimento disso aqui indica aí uma retomada no período curto aí de movimentação de alta ainda no curto prazo do diário. O próximo é CPFE. Também não temos aqui uma coisa muito definida, que formou um fundo aqui nesse patamar, um topo, um outro fundo nesse patamar e rompeu um pivô de alta. Acho que Elliott comentava que isso aqui era um pivô complexo, onde forma um pivô e não vai embora. Ele forma o pivô e volta corrigindo logo em seguida e faz um movimento. É uma tendência de alta. Eu gosto muito de traçar linhas de tendência para ver que ele superou uma linha de tendência de baixa e segue na tendência de alta do diário. A princípio, a média de 9 cruzou a de 20 para cima, isso é muito, muito bom. Vamos ver o período semanal. Período semanal. O que eu teria aqui no semanal? Eu vou até ajustar a linha de tendência no semanal. Nós temos aqui, a princípio, indefinido. O movimento fez um fundo nesse patamar, fez um topo aqui nesse patamar. Na verdade, ele fez esse movimento todo. Aqui nós temos um topo, fizemos um fundo acima do fundo anterior e uma retomada. O rompimento desta região aqui, essa região desses topos aqui, que foi um topo meio esquisito, acionaria um pivô de alta neste período semanal aqui. Seria um movimento interessante para a retomada da tendência. Se eu traçar aqui uma nova linha de tendência, a partir deste ponto, nós teríamos aqui um ponto de alvo aí desse próximo movimento. Caso supere essa região, superar o pivô, temos ainda a região da resistência aqui em cima, onde eu traço a linha nos topos, teríamos essa região de resistência. É um ativo onde está sinalizando aí a possibilidade de uma retomada de alta, mas nada muito assim claro até o momento. Período mensal, temos aqui um pivô foi rompido, chegou a romper, mas falhou, retomou para baixo. Não está muito claro, não está consolidado o ativo aqui no mensal. Diário segue em tendência de alta. Uma continuidade nesse movimento seria mais interessante aí. Nota-se que o volume deu uma aumentadinha, pouca coisa nos últimos dias.
também nada muito claro. Vamos ver equatorial. Equatorial, eu vou começar pelo período diário. Período diário, nós temos aqui indefinido, uma tendência indefinida, aonde o primeiro sinal aqui foi o rompimento do topo anterior. Para que tenhamos aqui uma retomada de tendência de alta, seria necessária a formação de um fundo acima do fundo anterior. O ideal seria ter a média de 20 ali e uma retomada desse movimento superando essa região de resistência para que tivéssemos aí um sinal mais claro de retomada do movimento altista. A princípio aqui nós não temos nada neste período. No semanal, nós temos o ativo aí, fez uma pernada bem grande de alta, 36% em 11 meses. Não foi muito expressiva com relação a muitos ativos aí no mercado, mas mesmo assim 36% no ano é bastante coisa. E fez essa única pernada, fez uma consolidada que retomou e atingiu a região de resistência. Resistência de topo histórico. Superando essa região, fica interessante. Sinalizaria aí uma retomada do movimento altista. Vamos ver aqui. Não temos um movimento claro aqui no mensal ainda. Mas superando essa região demonstra força no ativo, onde tenderia a pegar um espaço aí sem resistências acima. Alguns chamam isso aqui de vazio gráfico. Não temos nada claro, só a tentativa de um rompimento de uma resistência a princípio. Mas não temos uma tendência clara nesse ativo, está bem definida. Próximo é CEMIG. CEMIG vamos colocar aqui no diário inicialmente. CEMIG em tendência de alta, buscou uma região de resistência e sentiu essa região de resistência no diário. A princípio nós temos aqui uns 2 dias andando de lado a princípio aqui na região de resistência. No semanal, tendência de alta e temos aqui uma tendência de alta e buscando a região da resistência. Poderíamos até dizer que aqui ele fez uma formação de um ciclo com uma correçãozinha ABC, poderia se caracterizar isso aqui um ciclo, e esse aqui um novo movimento altista. Agora o ideal seria um recuo para poder retomar aí com mais força. Um rompimento desse patamar aqui até aqui não seria muito agradável não. Esse rompimento esticado eu não acho muito bacana não. Um recuo e o rompimento aí sim se tornaria bem interessante. No semanal, algumas semanas aí de lado aí para baixo aí até a média de 20, ou que fosse até esse patamar a média de 9, chegando por aqui essa região, uma correção mais ou menos de 0,38 de Fibo. Aí até essa região seria bem bacana, e uma correção até essa região aqui para retomada do movimento. Também no diário ele está esticado. Fez esse movimento esticado, um recuo aqui, a retomada seria bem legal. No mensal, temos aqui uma tendência de alta no mensal clara. Topo, fundo e a retomada desse movimento, sinalizando aí mais uma pernada de alta e se romper essa região aqui. O setor elétrico ele está sinalizando, na minha opinião, a Neoe Energia fez um fundo duplo,
e uma movimentação altista, onde não tenho aqui, claro, um pivô de alta no diário. Tenho apenas um movimento altista aqui no diário. Eu vou conseguir ver um pivô de alta nos 60 minutos aqui no diário, eu não consigo ver. Nos 60 minutos, ele formou um pivôzinho de alta aqui, onde também estava bem consolidado, não foi muito claro não. Mas aqui fez um pivô de alta mais claro. O movimento não está nem nos 60 minutos, está muito claro. Anda muito lateral. Fez esses movimentos muito lateralizados. Enfim, ele sugere aí uma movimentação ascendente no diário. Semanal. A princípio, consolidação no semanal, onde nós tivemos aqui a região de suporte. E está em uma região de uma LTB. Superando essa região de LTB, começa a ficar interessante. Mas a princípio não temos nada no ativo por enquanto aqui. No período mensal, somente que está em região de suporte. Ficou o ano inteiro nessa região de suporte, trabalhando dentro dessa região. Não sei porque o setor elétrico está tão atrasado assim com relação aos demais. Uma coisa é certa, enquanto tudo subiu, o setor elétrico ficou parado. Agora que está tudo descendo, pode ocorrer uma migração aí e o setor elétrico se movimentar um pouco. Enfim, essa é a minha visão aí, minha análise pelos ativos do setor elétrico. Um dos que está mais bonitos aqui é a Taesa. Ativo muito bom essa Taesa. Rompimento dessa região aí sugere mais alta. Copel, eu gosto da Copel porque ela tá bem barata no meu ponto de vista. É um ativo que paga muito bem aí um dividendo e pelo patamar de preço que está, qualquer queda que ocorra, eu acredito que tem aí uma certa segurança para quem não está fazendo trade, né? Isso aí, uma queda no ativo, ele pode demorar aí um bom período de tempo. Então, para quem faz buy and hold, aí é uma oportunidade boa de compra. Isso não é uma recomendação, tá? É só o meu ponto de vista aí com o ativo. A Eletrobras está naquela questão da privatização. Pode ter movimentação forte se privatizar. Os demais eu não vi muito. A CPFE virando uma tendênciazinha no diário, pode até ser interessante, mas não fez um movimento muito brusco. Equatorial tendendo a romper uma região importante. CEMIG em região importante também. É aquela questão. O rompimento dessa região aí pode impulsionar para cima esses ativos. Enfim, meu objetivo era mostrar aí o meu modo de visualizar esses ativos, o que eu enxergo neles. Não tem muita clareza em muita coisa aí, a princípio só alguns que estão mais claros, no caso a Taesa, que eu vi mais clareza aqui, no caso do rompimento dessa região de topo. E os demais aí estão nas condições de resistência e de definição, mas começa a chamar a atenção. Bom, muito bem, muito obrigado a todos aí e até mais, até o próximo.